Eu tenho recebido vários links de algumas pastoras falando assim, sabe, dos red pills, falando o quanto são homens assim desagradáveis, o quanto são homens que criticam, que ofendem, que ficam expondo mulheres, que têm prazer em humilhar as mulheres e mais outras coisas. Eu quero estar falando sobre isso aqui nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, porque elas são extremamente importantes. A gente quer formar aqui um grupo conciso, um grupo forte, e além disso, a gente quer trazer mais outros homens e mulheres para tomar consciência da verdade, de coisas às vezes meio duras, como a que eu vou falar nesse vídeo aqui, mas que estão acontecendo e que a gente precisa abrir os olhos, porque a serpente nadou de braçadas durante muito tempo e agora a serpente está meio incomodada, né? Não sei se ela já está desesperada, mas que está muito incomodada, está. Me mandaram os links e aí, com o tempo, eu fui assistindo e fui vendo. Gente, essas pastoras, né, criticam os red pills porque, primeiro, segundo elas, não tem muito de cristianismo nesses homens. Mas isso aí depois eu quero falar, essa questão de muito de cristianismo. E elas dizem, a primeira coisa que elas dizem, que os red pills, eles gostam de mulheres delicadas, querem que as mulheres sejam delicadas, doces, que se vistam como crianças, que sejam ingênuas e inocentes. Espera aí, ingênua e inocentes? Eu penso que os red pills, eles nem sequer levam em consideração a possibilidade de existir mulher ingênua e inocente. Quanto mais querer mulher ingênua e inocente. E outro ponto, né? Vestidas como crianças, infantilizadas. Red Pill critica essa postura mimada, excessiva das mulheres. Não é que eles queiram mulheres vestidas quais crianças. Será que é porque eles querem moral? Eles querem mulheres bem vestidas? Será que essas mulheres estão assustadas porque está vindo um limite de fora da igreja que elas conseguiram quebrar dentro da igreja? Eu prefiro mais a postura nesse quesito de entendimento de limites. Não estou falando no nível espiritual, mas no quesito de limites, eu prefiro mais os red pills do que os manginas e os betas de dentro da igreja. Porque eu já falei em outros vídeos aqui no canal que o mangina é aquele que inverte, ele permite a inversão da ordem de Deus, a quebra da ordem de Deus, porque o lugar de liderar e de dominar foi dado para o homem, então ele permite essa quebra. Nesse sentido, ele leva à rebelião. Levando à rebelião, ele se torna abominável diante de Deus, porque ele vem trazer destruição para o reino de Deus, completa destruição, porque ele influencia meninos e meninas, e as futuras gerações são corrompidas pela quebra do casamento, pelos divórcios, todas essas outras destruições que vêm para a vida do ser humano, vêm de um homem mangina criado dentro da igreja. Aí é ter muito de cristão quando você já quebra a ordem principal, que é a base do cristianismo, sem a ordem de Deus e a hierarquia de dominância espiritual. Não existe reino de Deus, não existe cristianismo, porque todos estão desviados dos princípios espirituais estabelecidos por Deus para seu reino na face da terra. Aí, o segundo motivo que elas falam é porque os red pills querem mandar nas mulheres, querem controlar as mulheres. E aí eu volto de novo para o mesmo princípio. Domínio. E aqui eu quero trazer uma palavra, sofrosínia, uma palavra que vem do grego, e essa palavra quer dizer domínio, controle, ela traz assim, autocontrole, não é? Porque ela vai mais para sanidade mental, para estabilidade mental,
para controle. E essas mulheres, essas pastoras, elas falam assim, eles querem mandar nas mulheres, eles querem controlar as mulheres, mas as mulheres cristãs têm convicções fortes, elas sabem o caminho que elas querem seguir. Ó, caminho que elas querem seguir. As mulheres cristãs estão seguindo o caminho que elas querem seguir, não o caminho que Deus determinou, não o caminho do negar a si mesmo, do se submeter à ordem de Deus. E quem foi estabelecido por Deus para ser liderança? Não é para a mulher estar debaixo da ordem de Deus e ter domínio de si mesma, da sua própria carne, domínio próprio, que aí vem para o sofrosine, que aí vem para modéstia, para moderação, para moralidade. Será que é isso? Aí eles querem que a mulher tenha aquele padrão de roupa, aí elas vão para a questão do vestir. Será que a gente não vai poder definir o que a gente quer ou não se vestir, como quer cortar o cabelo, como quer se maquiar? Não é essa a questão, é a questão de estar no controle. E talvez elas estejam tão assustadas e não estejam gostando nada dos Red Pills e falando tão mal dos Red Pills nas redes sociais, porque elas criticam muito, como se fosse assim, homens completamente medonhos. Sim, tem o lado que não tem o lado espiritual. E aí precisa esses homens entenderem, buscar Deus em primeiro lugar. Não entenderam, mas muitas outras coisas humanas que está faltando no mundo, eles já entenderam, que é a questão do domínio. Eles entenderam essa questão do domínio, que o homem pode escolher, que ele pode dizer, que ele tem... não quer aceitar? Ok, tudo bem, não vai obrigar você a aceitar. Fica tranquila, eles não estão obrigando a aceitar. Eles simplesmente não querem que eles sejam obrigados também a aceitar. Eles estão agora estabelecendo que o homem também vai passar a agir sem confrontar, sem brigar, para não ser punido ilegalmente, inocente. Porque será que isso é muito cristão? O que muitas mulheres cristãs estão indo? Se vestindo como mulheres do mundo, e aí dentro das igrejas o pastor pregar, irmão, tu tens de controlar o teu olho, as mulheres lá do mundo vestem biquíni também. Quer dizer que ele tem de suportar a mulher dele vestir biquíni, a outra irmã vestir biquíni, porque as mulheres do mundo vestem biquíni também e o irmão é que tem de controlar. Peraí, mas nós não temos que ser renovados pela transformação do nosso entendimento? E cadê a virtude? Cadê a modéstia? Cadê a decência? Porque as mulheres da igreja podem imitar as mulheres do mundo. Então essas mulheres são santificadas e o homem está entregando a vida para santificar essa mulher, ou ele está sendo amordaçado e não pode falar? Não, é isso que os Red Pills não querem, o que os pastores têm feito dentro das igrejas, que são duros e severos para cima da figura masculina e permissivos com o pecado das mulheres, aceitando que as irmãs fiquem até nuas na praia e pregando no púlpito essas abominações, aberrações diante de Deus. Eu creio que Jesus Cristo se enoja do que se diz igreja cristã hoje, quando a gente olha para a igreja cristã. Então, os Red Pills descobriram o lugar, que o homem tem um lugar e que ele pode exercer domínio, e esse lugar é tão terrível que essas pastoras estão apavoradas, horrorizadas e pregando para as irmãs lá desesperadas, mas nós vamos daqui também mostrar a vergonha de todas essas coisas. E que, descobrindo esse poder de impor limites, de domínio, de controle, que entra para dentro do eixo da palavra de Deus, quando o homem apenas se nega a seguir o padrão do mundo, o padrão que a serpente está estabelecendo, ele já faz um regaço, um rebuliço terrível. E isso é muito bom. Eu assisto batendo palma, vocês não têm noção quanto que eu fico feliz. E aí o homem descobre, quando ele descobre o domínio,
ele descobre as suas características, isso é muito importante, está nos meus livros, vai lá, conhece meus livros. Aí as suas capacidades também estão nos meus livros e vai descobrir o poder da estrutura masculina, o poder humano, sabe? Sem o espiritual. Se os Red Pills conhecem o poder espiritual do que é colocar Deus em primeiro lugar, aí que as mulheres cristãs iriam se apavorar. Porque se com os Red Pills elas estão preocupadas, que elas não estão vendo muita coisa de cristianismo neles, elas iam se apavorar quando elas vissem cristianismo, quando elas vissem palavra de Deus, quando elas vissem Bíblia e tivessem que aprender a negar a si mesmas e seguir a Jesus Cristo, seguir a Deus, eliminar a resistência de poder, sabe? Se colocar Deus em primeiro lugar. Porque se a mulher cristã colocar Deus em primeiro lugar, ela vai perder essa resistência pela necessidade de busca de poder, porque Deus, a fonte excelsa de todo o poder, vai estar reinando no coração dessas mulheres. Então, talvez as mulheres cristãs estejam ali não gostando muito dos Red Pills ou não gostando nada dos Red Pills, porque eles aprenderam o caminho do dominar, que os homens da igreja perderam, porque isso foi tirado de dentro da igreja e a ordem de Deus foi invertida. Talvez por isso tenha tão pouco homem dentro das igrejas e talvez por isso vá haver tantas mulheres no inferno. Sabia que no inferno vai ter mais mulher do que homem? Você tem ideia por que é que no inferno vai ter mais mulher que homem? Eu já falei em outro vídeo meu por aqui, vários outros vídeos. O que você acha, né, das mulheres cristãs terem esse tipo de dificuldade com os Red Pills, estarem aí assustadas e criticando sistematicamente os Red Pills? Deixa aqui nos comentários e não saia daqui sem conhecer os meus livros. Todo Red Pill tem de conhecer os meus livros e mais ainda os homens cristãos, porque existe um lugar para o homem debaixo da ordem de Deus, que se o homem estiver nele, ele quebra todas as hostes infernais da maldade que estão atuando nesse tempo. E seja parceiro da gente, faz uma parceria com a gente no Seja Membro, é uma taxinha pequenininha que a gente tem no Seja Membro, faz essa parceria com a gente, vai lá, porque tem muito vídeo, tem muito treinamento, tem vários PDFs, tem livros inteiros lá no Seja Membro, e esse material todo que a gente colocou lá é para formar homens e mulheres firmados dentro da palavra de Deus, voltados para o crescimento do reino de Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vai lá, conhece esse material e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.